Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Esse fim de semana só se falava nas redes sociais que o Caio Coppola conseguiu refutar algumas falácias do Nando Moura com toda a classe e educação. E em um primeiro momento eu nem quis me inteirar aí do que estava acontecendo, pois para isso eu teria que ter o desprazer de assistir um vídeo do Nando Moura, onde ele ou fica repetindo a exaustão os mesmos argumentos contra o Bolsonaro que ele usa desde 2019, argumentos esses que já foram devidamente explicados em inúmeros vídeos aqui do canal, ou como um papagaio de pirata ele fica dando ressonância ao discurso furado do Felipe Moura Brasil e do Cláudio Dantas, do antagonista, o que por si só já me dá uma profunda preguiça. Mas de tanto falarem, eu resolvi me inteirar da treta. Vi o vídeo que o Nando fala do impeachment do Alexandre de Moraes e vi a resposta do Caio Coppola. E é verdade, o Caio jantou o metaleiro de Embu. Se o Nando tivesse um pouquinho só de honestidade intelectual, ele deveria fazer um vídeo resposta para se retratar, assumindo que não teve capacidade de entender o que estava acontecendo. Mas claro que não foi o que ele fez. Ele tentou sair por cima fazendo um vídeo resposta absolutamente ridículo, onde ele repetiu narrativas prontas que não cumpriram o objetivo de refutar o Caio, mas sim um espantalho que ele criou na sua cabeça. Fora a hipocrisia de acusar o Caio de fazer sofisma, quando ele mesmo no vídeo usou e abusou de argumentos sofismáticos, trazendo inclusive alguns posicionamentos que o Caio tomou em 2019, o que não cabe no cenário atual. Primeiro precisamos entender que em 2019 o Caio de fato defendeu a CPI Lava Toga, assim como o Nando. Inclusive na época ele recomendou que a audiência do Morning Show assistisse um vídeo do Nando sobre o assunto. E sim, na teoria, o intuito da CPI era pavimentar o caminho para um processo de impeachment de algum ministro do STF, como o Nando não para de repetir. Mas hoje não temos mais a possibilidade de abrir essa CPI. Essa é uma discussão que morreu em 2019. E provar quem estava certo e quem estava errado naquela época não contribui em nada para o cenário atual. Temos que trabalhar com a realidade que nos é apresentada agora, e não com possibilidades que não estão mais em voga. E o que temos hoje são os pedidos de impeachment. Ao invés de ficar reclamando todo dia que os bolsonaristas destruíram com a bendita CPI Lava Toga, como faz um metaleiro, o Caio olhou para frente e tentou viabilizar um desses pedidos de impeachment. Bom, não vou repetir aqui o que ele já explicou no seu vídeo e também não vou fazer um reacting do vídeo resposta do Nando. Mas a base fundamental aí da sua argumentação foi o fato de que o Cássio Nunes negou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e que isso prova que o Caio fez apenas uma ação marqueteira, pois já sabia que não daria em nada. Tanto que no vídeo ele lê a seguinte manchete, abre aspas: Nunes Marques rejeita a ação de Cajuru sobre impeachment de Alexandre de Moraes. Fecha aspas. Então vamos esclarecer essa história. Primeiro, essa manchete que o Nando mostrou está incompleta. E claro que foi justamente a que ele escolheu para corroborar com a sua narrativa. Porém, a manchete correta é essa aqui. Cássio nega pedido para obrigar Senado a abrir impeachment de Alexandre de Moraes. O que o Cássio rejeitou foi um mandado de segurança do Cajuru para que ele obrigasse o Senado a pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, através da mesma manobra que o Barroso utilizou para obrigar o Pacheco a abrir a CPI da pandemia. O que o Cássio rejeitou não foi o processo de impeachment em si, mesmo porque isso não lhe cabe, mas rejeitou o ato de obrigar o Senado a abrir esse processo. Agiu acertadamente, pois o grande problema do país atualmente, como a gente está cansado de saber, é o ativismo judicial. É justamente o STF rasgar a Constituição, interferindo em prerrogativas do Legislativo. O Cássio foi contra obrigar o Senado a abrir a CPI da pandemia. Ou seja, se ele acatasse o mandado de segurança do Cajuru, ele estaria sendo incoerente com seu voto.
Mas mais do que isso, ele sinalizaria que é plenamente constitucional o judiciário se meter em atribuições do legislativo, como o Barroso fez com o Pacheco e como a Carmen Lúcia fez com o Arthur Lira, ao dar 5 dias para ele explicar por que não abriu um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Quem tem que tomar vergonha na cara e pautar o impeachment do Alexandre de Moraes é o Rodrigo Pacheco. Depende dele e não do Cássio Nunes, pois a Constituição concedeu ao Senado Federal a prerrogativa de fiscalizar a Suprema Corte, assim como a prerrogativa para abrir um processo de impeachment caso algum ministro cometa alguma irregularidade. A dificuldade em fazer isso está no rabo preso dos senadores, e da mesma forma que o rabo preso dos senadores os impedem de tocar um processo de impeachment contra um ministro do STF, também os impediria de trazer à tona os crimes desses ministros em uma possível CPI lava-toga. Bom, mas provavelmente o Caio ainda vai fazer aí um vídeo tréplica, onde o Nando será mais uma vez jantado. No entanto, um outro argumento que o Nando usa muito para atacar o presidente, a ponto de falar que em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro ele não sairia de casa para votar, é uma suposta negligência do presidente com relação às vacinas. Como todo pessoalista, o Nando fala que o Bolsonaro não comprou as benditas 70 milhões de doses da vacina da Pfizer e que por isso ele é um genocida. Essa narrativa de que o presidente foi contra a vacina, ou que lá atrás ele boicotou a compra dos imunizantes, é uma desinformação que vem sendo promovida insistentemente. E eu não entendo por que o Bolsonaro ainda não fez um pronunciamento em rede nacional para explicar tudo o que aconteceu e vem acontecendo no processo de aquisição das vacinas. Mas vamos lá. Em janeiro de 2020, o código genético do novo coronavírus já estava disponível. Sendo assim, os laboratórios do mundo todo começaram o processo para o desenvolvimento dos seus respectivos imunizantes. Desenvolver uma vacina é rápido. Por exemplo, a da Moderna ficou pronta já em fevereiro do ano passado. O que demora são os estudos que atestam a sua segurança e eficácia. Esses estudos demoram pelo menos 4 anos. No caso das vacinas para o Covid, várias etapas foram puladas para que ficassem disponíveis em menos de 1 ano. Bom, em meados de junho do ano passado, os laboratórios já começaram a negociar suas vacinas com os países interessados. Porém, essas vacinas ainda não estavam disponíveis para uso. Sendo assim, os países precisariam fechar um contrato no escuro, pois após cumprida aí toda a fase de teste, o imunizante poderia simplesmente ser ineficaz ou apresentar riscos à saúde humana. Dessa forma, em qual laboratório apostar suas fichas? Imagina investir milhões em um laboratório cujo imunizante acabou falhando. Para países ricos, talvez isso não seja um problema, mas para o Brasil é. Mesmo assim, o governo federal em junho apostou suas fichas na vacina da AstraZeneca. Um acordo onde inclusive o laboratório disponibilizaria os insumos para que o imunizante pudesse ser produzido aqui. Visto que é impossível vacinar mais de 200 milhões de pessoas com uma vacina que não seja produzida em território nacional. Aí eu te pergunto, como o Bolsonaro foi contra a vacina se em junho do ano passado ele fechou com a AstraZeneca? Bom, nessa loteria das vacinas, a Pfizer acabou saindo na frente e ainda com um produto superior ao da concorrência. E de fato, lá atrás, o governo federal recusou um acordo com o laboratório alemão. E por quê? Porque o Bolsonaro quis boicotar? Porque quis que a população morresse? Claro que não. O que aconteceu foi o seguinte: o contrato da Pfizer era leonino. O laboratório não se responsabilizaria por eventuais reações adversas ou mesmo mortes que o fármaco poderia causar, assim como não devolveria o capital investido caso a vacina não fosse aprovada pela Anvisa. E além disso, a logística da Pfizer é extremamente complicada,
pois o imunizante necessita ser armazenado em baixíssimas temperaturas. E em um país tropical, isso pode prejudicar todo o processo de distribuição. Ou seja, imagina se o Bolsonaro fechasse com a Pfizer, sendo que era só uma aposta e a vacina acabasse não dando certo. Você acha mesmo que a oposição não abriria um processo de impeachment por crime de responsabilidade? Já as condições contratuais da AstraZeneca foram mais favoráveis. No caso do Dória com a Coronavac, a situação foi completamente diferente. Não é que o governador paulista, preocupado com a pandemia, foi heroicamente atrás de um imunizante que salvasse o Brasil. Não é nada disso. A Coronavac caiu no seu colo. Isso porque antes da pandemia ele já havia feito um acordo com o laboratório chinês Sinovac. Como você sabe, o Dória é uma espécie de camelô do Partido Comunista Chinês. Só que com o advento da pandemia, esse laboratório também entrou na corrida das vacinas e produziu seu imunizante. E como o Calcinha já tinha um contrato fechado, o imunizante foi oferecido para ele em primeira mão. E claro que ele não ia perder a oportunidade de usá-lo como moeda política. E Bolsonaro, em um primeiro momento, ficou ressabiado. Primeiro porque a Coronavac veio justamente do país responsável pela pandemia. E segundo, porque na época nenhum país tinha adquirido essa vacina. Tanto que nem a China vacinou sua população com ela. O problema é que Bolsonaro afirmou que não compraria o imunizante mesmo se fosse aprovado pela Anvisa. E agora ficam usando isso contra ele. Mas continuando, por sorte do Dória, a Coronavac acabou sendo disponibilizada antes que a vacina da AstraZeneca, que foi a aposta do governo federal. E ao ser aprovada pela Anvisa, o Bolsonaro, ao contrário do que havia dito, não pensou duas vezes e incluiu o imunizante chinês no Plano Nacional de Vacinação. E o que importa agora é que hoje o Brasil, em números totais, é o 5º país do mundo que mais aplicou doses de vacina contra a peste chinesa. O governo já distribuiu 53,4 milhões de doses aos estados, das quais 32 milhões foram aplicadas. E o Ministério da Saúde garantiu que o governo contratará até o final do ano quase 563 milhões de doses de vacinas dos principais laboratórios. Para se ter uma ideia, o Japão, nação rica e de primeiro mundo, por conta dos contratos leoninos impostos pelos laboratórios, foi o último país a começar a vacinar. Lá a campanha de vacinação começou no dia 20 de fevereiro. Enquanto o Brasil aplicou 32 milhões de doses até agora, o Japão aplicou 1,8 milhão. E a única vacina aprovada lá foi a da Pfizer. E nem por isso vimos o metaleiro de Embu e os veículos de imprensa chamando o premier japonês de genocida. Mas enfim, a verdade é que por mais que você desmereça o Nando Moura, ele tem uma poderosa influência e conseguiu assambarcar muita gente a fazer uma oposição fanatizada e irracional ao Bolsonaro. E isso vai acabar fortalecendo a candidatura do Lula ou do seu possível poste em 2022. Quando Nando fala em seus vídeos que em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro ele não sai de casa para votar, ele está igualando um presidente que não tem um único caso de corrupção no seu governo com um criminoso que desviou bilhões dos cofres públicos e das estatais para um projeto supranacional de poder, que apoiou ditadores assassinos como Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro e o Gaddafi, que financiou o metrô na Venezuela, refinaria na Bolívia e porto em Cuba, tudo com dinheiro suado do brasileiro, pagador de impostos, e que depois disso ainda foi condenado em 3 instâncias e devidamente preso. Isso sem contar as possíveis ligações entre Lula e os assassinatos de Celso Daniel e do Toninho, prefeito de Campinas. Por isso você pode até não gostar do Bolsonaro e ter muitas críticas ao seu governo como eu tenho, mas colocá-lo no mesmo patamar do bandido de 9 dedos ou é uma completa ignorância ou um tremendo mau-caratismo. O que separou o Brasil da Venezuela foi justamente a vitória do Bolsonaro em 2018.
Foi graças ao Bolsonaro ter subido a rampa do Planalto e não o Haddad que hoje você pode dar comida para o seu cachorro, ao invés do seu cachorro ser a sua comida. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você terá um desconto de 10% em todos os planos e também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!